obrigado por você estar aqui assistindo a aula do Investidor Tranquilo. Para quem não me conhece, me chamo Bruno, sou pai, advogado e investidor qualificado. E, juntamente agora com meu amigo Leonardo, decidimos criar essa semana, onde você irá encontrar uma metodologia de investimentos que te fará investir com tranquilidade e segurança, alcançando aí os melhores retornos. Então fique ligado à primeira aula com o Leonardo. Leonardo, com você. Fala Bruno, pessoal, tudo bom? Estou aqui diretamente de uma das maiores capitais financeiras do mundo, que é Frankfurt, na Alemanha. E eu estou muito feliz de estar aqui falando com vocês, a compartilhar um pouco dessa minha experiência, né, trabalhando no mercado financeiro aqui por muitos anos e para realmente compartilhar, né, e falar para vocês isso que eu acredito ser a melhor e mais eficiente metodologia de investimentos aí para 99% das pessoas. Então, fica ligado, boa aula e vamos lá! Então vamos lá, pessoal. Muito bem-vindos à Semana do Investidor Tranquilo. Essa é a nossa primeira aula e, de novo, eu estou muito feliz, né, de estar compartilhando esse conteúdo aqui com todos vocês. Espero que realmente seja muito bom para todo mundo. E então vou me apresentar direito, né? Falar um pouquinho melhor da onde que eu sou, da onde que eu vim, por que que eu estou aqui hoje, passando, né, essa metodologia aí, como eu falei, que eu acredito demais, porque eu vivenciei isso nos últimos anos aqui na Alemanha, tá? Então, eu sou de Curitiba, tá? Me formei na Federal do Paraná em Economia, acabei vindo para Frankfurt, aqui na Alemanha, né, com o objetivo inicial de fazer um mestrado em finanças e acabei ficando, né, já desde o começo tive a oportunidade de ter experiências profissionais tanto na Stocks, né, que é uma empresa da Bolsa da Alemanha, né, a Bolsa de Frankfurt, e depois na Solactive. Então foi bem aí que eu conheci essa filosofia de investimentos através de índices, tá? A gente vai entrar mais a fundo sobre isso. E nessas empresas eu tive a oportunidade de trabalhar em projetos aí com os maiores bancos do mundo, tá? Afinal, a gente estava aqui, né, eu trabalho em Frankfurt, mas com clientes aí do mundo inteiro. Então, esses aí, alguns dos principais bancos do mundo, né, eu tive a oportunidade aí de estar ajudando a desenvolver índices, né, desenvolver produtos de investimentos para esses bancos e outros, inclusive, tá? Agora sim, essa não é uma aula para te ensinar a ficar rico, tá? No mercado financeiro não existe dinheiro fácil, tá? Por mais que às vezes aparenta, né, que é um meio de você conseguir dinheiro fácil. Não existe fórmula mágica, não tem aquela grande tacada, aquela grande chance, aquele hack, tá, para ficar rico no mercado financeiro. Então, já de cara, a gente já quer falar que isso aqui não é fórmula mágica, não é nada extraordinário para deixar você rico, tá? Mas, mesmo assim, eu tenho certeza que você vai mudar de patamar nos seus investimentos ou vai finalmente conseguir ou começar a investir de uma forma simples e segura, tá? Então aqui, ó, você vai aprender o caminho mais seguro e rentável para investir sem precisar de uma formação avançada, tá? E o mais importante, tá? Principalmente sem precisar ficar monitorando toda hora os seus investimentos. Isso não é necessário, tá? Você não precisa ficar monitorando investimentos o dia todo, como muitas pessoas querem te ensinar, tá? No mercado financeiro aí hoje, às vezes a gente tem a impressão, com tanta informação, né, com tanta análise daqui, dali, notícia, dá a impressão que a gente realmente precisa ficar sempre com a cabeça no computador ou acompanhando o mercado, tá? Isso não é necessário, tá? E a indústria acaba dando essa impressão para que você fique dependente de assinaturas e de produtos oferecidos pelo sistema que hoje existe no Brasil, tá?
mas você vai aprender a mesma forma que americanos e europeus já investem há muitos anos sem comprometer horas e horas que poderiam e deveriam ser utilizadas com o teu trabalho e com o teu lazer, com a família e com amigos, tá? Então vamos lá. Por que eu tô aqui hoje, tá? O motivo de compartilhar com vocês isso daqui é que depois de anos trabalhando aqui no exterior, tá? Eu decidi que era hora de voltar para o Brasil, mesmo realizado profissionalmente, tá? Eu tenho muita felicidade, sim, de toda a experiência que eu tive aqui, mas eu sentia falta, né? Depois de 5 anos, acho que você chega num ponto, uma certa encruzilhada, e eu queria ficar mais perto da família, né? Tá mais no Brasil, então eu decidi fazer essa volta para o Brasil. Ainda estou aqui hoje na Alemanha, né? Mas finalizando as últimas coisas. E nas últimas visitas que eu fiz no Brasil, conversando também com colegas do mercado financeiro e também através da minha atividade nas redes sociais que eu tenho feito nos últimos meses, eu fiquei assim impressionado como não só ainda existem poucos investidores no Brasil, e um dos motivos é justamente por essa complicação, todas essas travas que se tem para o pequeno investidor. A indústria financeira ela acaba complicando demais, tá? E isso afasta as pessoas, porque é muita informação, parece que é muito complicado e as pessoas daí acabam tendo medo e ficam lá ainda refém do seu banco, com aqueles produtos que a gente sabe que não são tão bons, tá? Vamos lá. Por que que o método tradicional não está funcionando? E essa é uma discussão que já aconteceu aqui no exterior, tá? E está começando a acontecer no Brasil. Então, isso não é novo, não é miraculoso, tá? Como eu falei antes. Mas vamos lá explicar mais ou menos como funciona o mercado financeiro hoje, no Brasil principalmente, ou ainda no mundo inteiro, né? Mas no Brasil ainda é muito forte isso, tá? Então, por que que não funciona? Porque o jeito que eles tentam empurrar hoje seus produtos não é ideal para você, não vai funcionar da melhor forma, tá? Ah, e as informações sobre investimentos que a gente recebe, elas são vindas diretamente da indústria financeira, sugestões de investimento que a gente recebe, elas têm muito conflito de interesse, tá? Então vamos lá, olha só, porque o mercado financeiro tem um único objetivo, vender produtos, tá? Então vamos lá destrinchar um pouquinho alguns players desse mercado, tá? Começando com o banco, tá? O teu gerente precisa bater meta, tá? E ele tem os boletos que estão vencendo também. Então ele está fazendo o dele, né? Os interesses do banco e que inclusive são, né? Os gerentes sofrem metas muito pesadas dos bancos, tá? E a gente sabe que, principalmente nos bancos, né? Os produtos são realmente ruins. E se você for pedir informações para o gerente, ele vai acabar atuando muito mais em prol do interesse do banco do que do seu, né? Do que do nosso. Em segundo lugar, vamos ver ali as corretoras, tá? Elas também vendem produtos. Então, assim, quanto pior o produto, maior o prêmio pela venda, maior a propaganda que a corretora vai acabar gastando, né, para realmente vender esses produtos. E porque produto que é realmente bom, você não precisa de muita propaganda para vender, né? Concorda comigo? Então, o que as corretoras fazem? Elas acabam investindo muito nesse tipo de publicidade também. E você já viu essa história de carteira semanal das corretoras? Então, é para você ficar girando carteira, para você achar que aquela tua carteira essa semana já não está mais boa, que aquela outra empresa está melhor, que você tem que vender essa, comprar aquela outra, e girando a carteira, a corretora vai ganhar com isso, né? E enquanto muitos estudos, eles mostram que quanto menos você girar a carteira, na verdade, melhor, tá? Quanto menos você girar o patrimônio, mais a tua carteira vai render.
Bom, mas isso é um assunto para outra hora. Vamos agora adiante, tá? Os agentes autônomos, tá? Eles também vendem produtos de forma comissionada e precisam vender também, né? E ele vai acabar, lógico, também oferecendo produtos que são rentáveis para ele, né? E os que vão oferecer os rebates, né, os rebates, que muitas vezes são invisíveis aos olhos do investidor. A gente não sabe quanto que o agente está ganhando pelo aquele produto que a gente está investindo, tá? Muitas dessas vezes, esses produtos eles não têm essa transparência, tá? E vamos lá, as casas de análises, então. Então você também fica refém de terceiros, tá? É, E sempre querendo empurrar mais uma assinatura, mais outra assinatura. Se assina outra, já recebe a notificação que tem mais uma assinatura. Você fica com aquela sensação de, naquela sensação de perda. Se você não está assinando, se você não está recebendo aquela informação, né? E qual que seria a outra alternativa? De forma independente. Beleza, você vai buscar de forma independente. Daí você entra, por exemplo, no site da Infomoney. Quem conhece o site da Infomoney? Só que o Infomoney é da XP, tá? YouTubers famosos fazem, sim, um trabalho muito bacana, mas muitos deles também são patrocinados por corretoras, tá? Então, é assim, ó. Cada um tá fazendo o seu trabalho, tá? Mas se você não souber o mínimo, a indústria financeira vai achar o máximo, tá? Então, pessoal, isso é muito importante. Eu quero fazer aqui um alerta, tá? Isso não são críticas pessoais, eu não estou duvidando de caráter de ninguém aqui. O problema, né, é a estrutura de incentivos, né? Como sempre no capitalismo, tudo é baseado em incentivos. Então, a gente está num sistema financeiro que em muitos casos é corrompido e manipulado pelos gigantes, tá? Principalmente as grandes instituições financeiras, e elas lucram demais com o quê? Com a nossa ignorância, com a ignorância do povo, tá? Então, esse é o alerta já que a gente traz aqui, e para tocar adiante agora o nosso conteúdo, tá? Então, vamos lá. Alocação de ativos, tá? Qual que é a forma de investir que a gente vai divulgar? Vamos voltar um pouquinho aqui. Então, a metodologia que a gente quer ensinar é o que menos paga comissão e o que menos gera receita para grandes bancos e corretoras, tá? Então, já sabe que, né, eles não vão ficar muito felizes com isso. E justamente por isso que pouca gente fala sobre esse assunto, tá? Ou vai até duvidar da simplicidade dessa metodologia. Mas acredite, a gente tem como provar tudo que a gente vai falar aqui. E, de novo, a indústria financeira vai sempre querer complicar as coisas para que você fique dependente dela, tá? Então, por que que esse jeito funciona? Qual que é a base, tá? A base é a alocação de ativos, tá? Asset allocation em inglês, que é um conceito já bem difundido aqui fora, mas muito pouco falado no Brasil. Por quê? Porque ninguém quer ensinar pessoas sobre a alocação de ativos, que é uma estratégia de investimentos, tá? Que ela vai fazer o quê? Ela vai buscar melhorar a tua relação de risco e retorno através de como você vai se posicionar em cada ativo, de acordo com a tua tolerância ao risco, com as tuas metas e com o teu horizonte de tempo. Pessoas mais novas têm mais tempo, né, para investir e por aí vai. Então, a gente trabalha com essas diferentes estratégias, né? Então, você pensar no risco, você pensar também no retorno, mas o mais importante vai ser como você vai distribuir essa tua carteira, tá? Então, o que é e por que funciona, né? Então, olha só, a alocação de ativos, esse é um estudo de um professor de finanças da Yale, tá? Tudo que a gente vai passar aqui tem muita prova acadêmica, tem muito estudo por trás, tá? Então, a gente não vai trazer nada aqui de forma aleatória. Então, aqui o Roger E. Botson, tá? De Yale, ele fez esse estudo aqui das Asset Allocation Policy
explain, né? 40, 90 or 100% of performance, tá? O que ele quer dizer ali? A conclusão desse estudo, né? Você pode até botar no Google isso daqui que você vai encontrar o estudo, tá? Que a alocação de ativos, ela explica aí 90% da variação do retorno de uma carteira de investimentos, tá? Esse estudo, ele foi conduzido para responder justamente essa que é uma pergunta muito importante, muito debatida, tá? Sobre o que causa mais impacto na variação do retorno de uma carteira, ou seja, na performance de uma carteira, tá? A habilidade do gestor de escolher as ações e entrar e comprar e vender no momento adequado, ou a forma que você vai alocar esses ativos na carteira, tá? E é impressionante realmente a conclusão que foi, né, que esse estudo teve, que, de novo, 90%, até mais, né, 90% da variação do retorno de uma carteira, ela é atribuída para a alocação de ativos. E a porção restante, que aí é um pouquinho menos de 10%, é ao market timing, tá? Ou seja, o momento de compra e venda de um ativo e a escolha de determinadas ações individuais ou títulos, tá? Então lembra que a alocação de ativos, ou seja, quanto que você destina, o percentual que você vai destinar para cada classe de ativo na tua carteira é 9 vezes mais importante do que quando você vai comprar determinado ativo e qual vai ser esse ativo. Então, ao investir, pensar no quanto ao invés de qual e quando, tá? Então isso é bem importante e a gente já começa a falar assim dessa questão que muita notícia, muita informação que a gente escuta na mídia acaba não tendo o impacto relevante para a tua carteira, tá? Então, muito disso é apenas ruído que só traz confusão para nossa cabeça. A gente acha que vai precisar vender, acha que precisa comprar, o amigo fala que vende, o youtuber fala que compra, e no final das contas isso não faz tanta diferença na nossa estratégia de longo prazo, tá? Além disso, a simplificação na escolha, tá? Então, vamos lá. A gente vai trabalhar dessa forma, tá? Qual que vai ser a nossa alocação? Renda fixa, renda variável e reserva de valor. Só isso, tá? E daí ali depois a gente vai destrinchar um pouco. Mas justamente para manter o mais simples possível que vai funcionar para a gente, tá? Então, após escolher então vamos voltar aqui para simplificação na escolha, tá? Então, depois de a gente escolher a porcentagem, a gente precisa escolher os ativos, tá? Quais ativos a gente vai escolher? Quais ativos de renda fixa? Quais ativos de renda variável, tá? E acredite, nem sempre você ter mais opções é melhor, tá? A gente precisa levar em conta a questão emocional. Muitos autores de finanças, tá? Eles já ganharam prêmios Nobel de medicina, de economia, tá? Mas ainda a indústria acaba não levando isso muito em consideração, tá? Então, como a gente já falou, né, os melhores produtos elas acabam não tendo propaganda e não são tão oferecidos ou nunca são oferecidos pelas corretoras. Então, uma pergunta lá, você que já chegou no teu banco, já tentou fazer investimentos, perguntou lá para o gerente e tudo mais. O teu banco já te ofereceu investir em tesouro direto? Você já viu alguma propaganda de tesouro direto? Ou pede para um assessor simular uma carteira de investimentos. Pergunta se vai ter tesouro Selic, pergunta se vai ter tesouro IPCA+, tá? Não vai ter. Então, como eu falei, né? Nem sempre ter mais opções é melhor. E por isso a gente vai, na renda fixa, trabalhar com tesouro direto. Só. Vamos pensar só no tesouro direto, por quê? Porque é melhor, é o mais seguro. É o investimento de renda fixa mais seguro que existe no Brasil, tá? Tem até alguns outros produtos bancários que podem até render um pouco mais, mas para isso ele vai tirar a tua liquidez ou vai ter até riscos intrínsecos dentro dele que ninguém te fala,
tá? Então, por que Tesouro Direto é o mais seguro? Porque pode quebrar todo mundo, todas as empresas, todos os bancos. O último a quebrar vai ser o governo, tá? Porque o Tesouro Direto está emprestando dinheiro para o governo. E outra coisa, sabia que no site do Tesouro Direto existe um curso gratuito sobre Tesouro Direto, sobre como investir em Tesouro Direto? Pois é, não é divulgado também, né? Por quê? Porque não gera grandes retornos para as corretoras, para os bancos. Então, a gente vai depois entrar em mais detalhes, tá, sobre cada um desses, mas a gente vai trabalhar basicamente em Tesouro Selic, Tesouro pré-fixado e o Tesouro pós-fixado, nesse caso aqui também, né, o IPCA+, beleza? E com renda variável? Bom, aqui está o grande pulo do gato da nossa filosofia de investimentos, tá? A gente vai trabalhar com ETFs, significa Exchange Traded Funds, ou fundos negociados em bolsa, né? Vem do inglês essa expressão, ou basicamente fundos de índice. E nesse momento agora eu vou entrar numa parte também da minha história, tá? Tá aqui eu, alguns anos atrás, ainda não tinha toda essa, não usava toda essa barba, né? Mas vamos pensar o seguinte, já eu vim para a Alemanha em 2014, né? Se hoje no Brasil praticamente não se fala sobre ETFs, imagina né, 5 anos atrás, muito menos. E quando eu entrei aqui na Bolsa de Frankfurt, tá? E eu fui trabalhar nessa empresa chamada Stocks, foi um mundo novo que se abriu aí na minha cabeça, dos ETFs, dos índices, né? E foi realmente, sim, algo muito impactante, porque eu percebi que o mundo inteiro já estava usando esse tipo de investimentos, utilizando essa filosofia de investimentos, e no Brasil, praticamente zero, tá? Então foi algo assim, quando eu voltei a pensar como isso está sendo implementado no Brasil, eu fiquei realmente chocado que ainda é uma filosofia que pouco se fala, e quando se fala, muita gente fala besteira, tá? E depois eu fui para a empresa chamada Selective, tá? Onde eu fiquei aí praticamente 3 anos, também na mesma indústria de índices e ETFs. Para isso, para começar a ilustrar esse conceito, eu quero, né, aqui eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes, a gente vai fazer agora uma parte dessa aula focada em ETFs, tá? Porque eu acho muito importante explicar esse conceito e, afinal, vai ser a forma que a gente vai se expor em renda variável, tá? Esse jovem professor de economia em Princeton, tá? Lá em 1973, isso já há muito tempo atrás, né, o Burton Malkiel, ele escreveu um livro chamado A Random Walk Down Wall Street, tá? Aqui, numa tradução livre, seria um passeio aleatório por Wall Street. Inclusive, recomendo muito esse livro, tá? É muito bom. Eu não consegui, deve até ter alguma versão em português, mas ela, por algum motivo, né, talvez até por interesses aí atrás, ele não tem uma tradução em português, pelo menos atualmente. E ele lá na década de 70, pensa só, na década de 70, quando o mercado era ainda mais, você pode começar a pensar naqueles filmes, né, sobre Wall Street, sobre mercados, aquele status do gestor, né, o status assim que as pessoas do mercado tinham, ainda tem, né, mas naquela época era ainda mais um poder, né, um status assim realmente absurdo, né? E ele soltou essa lá nos anos 70. Ele afirmou que um macaco de olhos vendados atirando dardos em um jornal de economia, tá? Na época não tinha internet, então as cotações vinham de manhã cedo nos jornais, né, no dia seguinte, com todas as empresas e as cotações. Então, um macaco de olhos vendados atirando dardos nesse jornal, ele poderia selecionar um portfólio com uma performance tão boa quanto um selecionado por experts, tá? A gente tem até um perfil aí no Instagram, né, que ele brinca com isso também. Então, inclusive ele está tendo um resultado melhor
do que as carteiras recomendadas, as carteiras semanais aí recomendadas pelas corretoras, tá? Então, o que isso mostra? Que a aleatoriedade, ela tem um papel muito importante no mercado financeiro, a gente tende a não levar isso em tanta consideração. E o que ele fala aqui também? Que ele é muito cético que alguém possa fazer stock picking bem. O que é o stock picking? Você selecionar quais ações você vai escolher, né? Você selecionar ali quais para a tua carteira, através de inúmeras análises, metodologias, mas você fazer realmente você mesmo escolher a tua carteira de ações, tá? Ele fala que fundos de índice de baixo custo têm superado 90% dos fundos de gestão ativa se você pegar períodos de 10 em 10 anos. Tá? E poucos stock pickers preciosos até superam, mas não tem como saber de antemão. A gente só consegue olhar para trás e ver, esse cara superou. Até porque eles não são os mesmos sempre. Existem aí vários estudos que mostram que grandes gestores que tiveram resultados muito bons por um período, depois tiveram resultados péssimos em outros anos, em outros períodos também. E as suas críticas atingem também os hedge funds, né, que são os fundos multimercados lá nos Estados Unidos, que têm ainda mais status, porque eles também tomam maiores riscos, eles assumem maiores controles até dentro de certas empresas, tá? E esse aqui é uma pessoa muito chave dentro do mercado financeiro, ele é considerado um dos nomes mais importantes das finanças mundiais, mas pouca gente também fala dele. Por que será, né? E se você já ouviu falar de Peter Lynch, Warren Buffett, George Soros, nomes assim muito grandes, e não ouviu falar do Jack Bogle, eu arrisco dizer que é justamente um bom trabalho que a indústria está fazendo de esconder o nome dessa pessoa. Ele é o fundador da Vanguard, que hoje é uma das maiores gestoras de ativos do mundo, tá? E foi ele que criou o primeiro fundo de índice. Então, o que originou o ETF, né? O ETF não deixa de ser um fundo de índice, que a gente vai explicar um pouquinho melhor, mas simplesmente é você, o gestor, ele não está fazendo stock picking, ele não está tomando decisões de investimentos, ele vai simplesmente seguir aquele índice, tá? Ele foi duramente criticado na época como um passo certeiro para a mediocridade, até anti-americano, comunista, sabe? Porque na época era como se ele estivesse aceitando simplesmente ganhar a média ali, ficar na média ali do mercado, né? Em vez de você realmente buscar superar esse mercado. Então, principalmente na época lá nos anos 70, isso foi assim um grande choque, né? O principal objetivo que ele tinha era o quê? Baixar os custos para o investidor, tá? Como o fundo de índice ele não requer uma gestão ativa, né? Ele não requer ali uma tomada de decisão, pesquisas, uma grande equipe fazendo toda essa tomada de decisões, ele é muito mais barato, porque ele simplesmente vai seguir o que o índice já diz. Tá? A gente vai botar alguns exemplos de índices aqui para vocês verem. Então, baixando os custos, as empresas de investimento passariam a atuar de forma mais eficiente e honesta e ainda assim ganhar dinheiro. E a grande frase que ele falou na época foi: não procure a agulha no palheiro, compre o palheiro como um todo, entendeu? Então, isso foi o ensinamento que o Jack Bogle fez lá nos anos 70 e que foi alvo assim, de muita crítica, muita dificuldade, inclusive no início, e que hoje já é considerado uma das, nos Estados Unidos principalmente, é uma das formas mais normais de se investir. Vamos lá, índice. Essa era a visão que eu tinha quando eu entrei na empresa lá na Bolsa de Frankfurt, né? É o S&P 500, é o Ibovespa, é o DAX, né, da Alemanha, o índice Nikkei, que representa o mercado do Japão, o Eurostoxx 50, que representa o mercado da zona do euro. Eu tinha essa visão que era apenas para você seguir, né, medir a performance de um certo país, de uma certa região. Então, é um fundo passivo que ele vai replicar um índice, tá? Então, um desses índices ou outros índices também, como a gente vai mostrar mais para frente, ele é negociado em bolsa, então ele funciona como uma ação.
ele vai se movimentar para cima e para baixo. Você pode comprar e vender, abrir o teu home broker, digitar o código, comprar, né? Desde que o mercado esteja aberto, você compra e vende como se fosse uma ação, né? Então, já falei aqui, precificado intraday, então o preço dele você sabe de forma em tempo real, e muito fácil de comprar e vender, né? E, como eu já falei, nos Estados Unidos já é parte da estratégia básica de investidores de pessoa física, desde iniciantes até experientes. Então, muita gente fala, ETF está começando, agora algumas pessoas a falar, ETF é bom para iniciante. Não é só bom para iniciante, é bom para experientes também. A gente vai explicar isso, tá? E na Europa, cada vez mais, porque a Europa ela segue os Estados Unidos, né? Ela tem alguns anos de delay, assim, uns anos atrasado dos Estados Unidos, e o Brasil, então, depois de mais tempo ainda, acaba seguindo também, né? Então, na Europa, sendo cada vez mais usado por investidores individuais, eu pude ver isso na prática aqui, tá? Conversando com pessoas, vivendo aqui por 5 anos, inclusive usado em planos de previdência. O meu plano de previdência que eu tinha junto à empresa que eu trabalhei até pouco tempo atrás, estava sendo investido em ETFs. Mas por enquanto a maior parte ainda é de investidores institucionais, fundos de pensão, fundos de investimento e bancos, tá? Então isso para mostrar o quê? Que ETF não é só uma coisa ali para iniciante ou para o cara que não entende muito do mercado. Não, ele é usado por grandes instituições financeiras também, tá? E a gente vai entender melhor por que disso. Olha só, 1/4 do volume diário negociado em bolsas americanas já é de ETFs, tá? Ele pode chegar até a 40% quando há alguma notícia surpresa no mercado. Por quê? Porque é uma forma muito fácil de você se expor ao mercado, a algum setor, de uma forma muito rápida, tá? Tendo uma conta numa corretora nos Estados Unidos, por exemplo, você pode, com um clique, comprar ETFs que estão expostos em China, expostos em Europa, expostos em setor de tecnologia, em setor de energia, tá? Então, de uma forma muito prática. E já são 5 trilhões de dólares sob gestão nos ETFs, tá? Desses 5 trilhões, 4 trilhões só nos Estados Unidos. E esse ano, você pode ver nesse gráfico aqui do lado, em preto estão a quantidade de ativos sob gestão por fundos ativos, e em azul, quantidade de ativos sob gestão, ou seja, dólares sob gestão, né, em fundos de índice. E foi agora, em agosto desse ano, a primeira vez que os fundos de índice superaram os fundos de ação ativos. Isso foi um marco assim muito significativo. Por quê? Porque os fundos de índice eles vêm lá desde os anos 70 com essa nova filosofia, com esse crescimento muito forte, mas e só agora que eles conseguiram realmente superar o que sempre foi o grande motor da indústria financeira, principalmente nos Estados Unidos, os gestores ativos, tá? Então, aquele cara lá que está tomando as decisões de dentro de um fundo. Então, esse foi algo assim realmente muito significativo para o mercado, tá? E vamos lá, Warren Buffett, né? Provavelmente aí o investidor mais conhecido do mundo, um dos mais bem-sucedidos, né? E ele fez a fortuna dele sendo um stock picker, né? Selecionando as ações, vendo quais companhias ele ia se envolver, tá? Mas ele é um grande defensor da gestão passiva também, por alguns motivos. Ele sabe que são poucos, né, os que conseguem superar o mercado. Muito também tem a ver com custos, tá? Por que que ETF tem crescido tanto? Porque os custos são muito baixos. Com fundos ativos, mesmo que eles superem o índice, tá? Mesmo que eles superem o mercado, os custos acabam sendo tão altos que no final das contas você vai estar perdendo do mercado, tá? A gente tem exemplos muito fortes, principalmente no Brasil, né? Aí dos grandes bancos cobrando taxas de administração tão altas que não supera nem, acaba não superando a inflação junto com a rentabilidade, né? Então, e tem uma história interessante que em 2007
ele apostou aí US$ 1 milhão, tá? Que certos hedge funds não conseguiriam bater o mercado americano, né? Que é o S&P 500, ao longo de uma década. E ele acabou ganhando essa aposta, tá? E ele mesmo fala que mesmo ele, né, mesmo a empresa dele não está conseguindo bater o mercado S&P 500 nos últimos anos. Então, se até os grandes gestores estão tendo dificuldade, imagina a gente querer realmente fazer a seleção de ativos, tá? É uma grande ilusão que a gente tem, ah, e a gente acha também, tem aquele viés de achar que a gente consegue fazer, que nós temos, com a informação adequada, a gente vai conseguir superar o mercado. Mas para 99% das pessoas, isso não vai ser o caso, principalmente se você levar em consideração a quantidade de tempo que você vai estar se dedicando a isso. Tempo que deveria ser para o teu trabalho, que é onde você ganha realmente o teu dinheiro, tá? E depois para o teu lazer, para a tua família. Então, o ganho adicional que você talvez tenha, ou seja, não é nem certo que você vai conseguir superar o mercado, poucos conseguem superar o mercado, e mesmo assim o tempo de dedicação, tá? Então vamos lá, alguns dos benefícios principais. Acesso simples, rápido e diversificado a um determinado mercado, setor, classe de ativos e estratégias com baixo custo de operação, tá? Então vamos lá, acesso simples, rápido e diversificado, tá? Por que que a gente está diversificado? Porque investindo direto no índice, você já está de cara exposto a o mercado inteiro, tá? No caso dos Estados Unidos, o S&P 500, você já está exposto às 500 maiores empresas dos Estados Unidos de cara. No Brasil, aos 60, pouco mais 60 ações, as mais importantes do Brasil. De cara você já está diversificado. Diversificação é muito, muito, muito importante, principalmente a gente pensar no longo prazo, tá? E no curto prazo também, porque se você vai lá, faz uma aposta, vamos dizer assim, ou compra até empresas boas, mas a gente não sabe o que pode acontecer amanhã com uma dessas empresas. Pode sair uma notícia no jornal que vai despencar essa ação em um dia e você tá lá, não está diversificado. Então, né, é aquela história de não botar todos os ovos numa cesta só, tá? Custo de oportunidade do tempo, eu já falei, né? Então, a quantidade de tempo que você vai se dedicar para ficar analisando, acompanhando o mercado, sendo que isso, na maioria das vezes, não vai nem te trazer um resultado adicional. E você consegue construir a carteira de uma forma macro, tá? Você realmente visando a tua alocação de uma forma eficiente, sem precisar focar em ações individuais. Você vai saber, vou alocar tantos por cento em renda fixa, tantos por cento em renda variável Brasil, tantos por cento em renda variável exterior. Você consegue fazer isso de uma forma muito estratégica. E vamos aqui entrar num outro aspecto que é disposição ao exterior, tá? Aqui estão as maiores empresas negociadas em bolsa dos Estados Unidos, tá? O que a gente vê aqui? As maiores empresas do mundo também, tá? Por que se expor no exterior? Né? A gente tem aquela ideia que o Brasil está no momento bom e realmente está, né? A tese para investir em Brasil está boa, está. Mas o Brasil ainda é um país de alto risco, tá? E perante o mercado financeiro internacional. É um país que depende muito de questões políticas também, tá? Então qualquer canetada, qualquer saída de ministro e qualquer ciclo eleitoral, as ações começam a subir e descer. Então é muito arriscado a gente deixar todo o nosso patrimônio exposto num país como o Brasil. Além disso, o real é ainda uma moeda muito fraca, tá? Infelizmente, é uma moeda fraca, que ela tem um impacto muito, muito pesado quando acontecem turbulências internacionais também, tá? Então, estar exposto com parte do nosso patrimônio em dólares, você está se protegendo de situações, problemas que o Brasil possa enfrentar, tá? Mesmo crises internacionais, o Brasil acaba sendo afetado
de cara. Por quê? Porque os investidores internacionais eles vão retirar seu dinheiro da onde é mais arriscado. Por exemplo, o Brasil, e vai trazer o dinheiro para lugares mais seguros. Então, essa que até parece um pouco irônico, né? Parece assim, estranho que, mesmo uma crise que comece nos Estados Unidos, os Estados Unidos ainda vai ser o lugar mais seguro do mundo, tá? Segundo ponto, parte dos custos que a gente tem no Brasil também são dolarizados, tá? Alimentos, remédios, eletrônicos, vários dos nossos custos, eles são influenciados direta ou indiretamente pelo dólar. Então, nada mais justo do que uma parte do nosso patrimônio também estar exposto ao dólar, tá? E outro aspecto que eu acho mais importante ainda também é que as maiores empresas do mundo, as mais sólidas, as mais lucrativas, elas estão no exterior. Tá? Então, por mais que a gente tenha empresas boas no Brasil, as melhores estão no exterior e as que não só isso, elas estão desenvolvendo as tecnologias futuras, elas estão à frente de todas as novas tendências, tá? Então, é muito arriscado, eu acho, né? Tem gente que pensa, é arriscado investir no exterior. Não, eu acho que arriscado é ficar só no Brasil, porque o Brasil é um país arriscado, mas é você perder a oportunidade de estar exposto nas melhores empresas do mundo também. E como é que a gente se expõe a essas empresas? Tem que ficar analisando agora a Amazon, o Facebook, né? o Google e a Apple? Não. ETFs também. Então, por isso que eu falei aqui atrás, ó. Acesso simples, rápido e diversificado a um determinado mercado. Nesse caso, o mercado americano, tá? Se você pegar aqui o índice S&P 500, olha só quais são as 10 maiores empresas do índice. São justamente elas: Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Berkshire Hathaway, tá? No Brasil, a gente tem o ETF IVVB11, tá? Que com aproximadamente R$ 130, dependendo de como é que está a cotação, né? Você já está exposto de cara às 500 maiores empresas dos Estados Unidos e em dólar, tá? Mas a gente vai falar mais e mais sobre investir diretamente nos Estados Unidos através de uma corretora americana, tá? Porque lá as opções são até melhores. São mais líquidas, têm taxas de administração menores, tá? E então a gente consegue de uma forma muito prática também se expor essas maiores empresas do mundo. E a gente tem aquele viés, né? Um viés que é o home country bias, que é o viés do país de origem. A gente sente mais segurança nas empresas que a gente conhece, né? As empresas que estão ali no Brasil, que a gente está exposto todos os dias, então a gente sente mais confortável em investir em empresas locais. Mas às vezes o que a gente não percebe é que, pensa, todas essas empresas aqui, as top 10, né? Todas elas, a Berkshire Hathaway talvez menos, porque ela na verdade se expõe a outras empresas, né? Mas todo mundo aqui usa, né, a maioria dos casos, usa produtos da Microsoft, daí você usa ou Apple ou o Android, né, que é do Google, que é a empresa Alphabet, né, o Amazon está entrando forte no Brasil, o Facebook, o Instagram é do Facebook, tá? Então, Johnson Johnson, Procter Gamble, né, a P&G, então são produtos que a gente também utiliza no dia a dia e tem exposição global. Então, a gente pensando dessa forma, eu acho que o risco também, que a gente tem, essa percepção de risco que a gente tem, né, diminui um pouco, porque são empresas que a gente está, assim, acostumado a se envolver dia após dia. Para o Brasil, né, a gente vai trabalhar muito com o BOVA11, que ele vai seguir o índice Bovespa. Então, para você ter uma ideia, com aproximadamente R$ 100, você consegue se expor ao índice Bovespa, né, a 60 e tantas ações, as mais importantes do Brasil. Tem o índice Small Caps, né, que é a Small 11, que são empresas são ainda empresas muito grandes, mas em comparação com as grandes empresas, né, negociadas em bolsa, como Ambev, Itaú, Bradesco, elas são empresas muito menores. Tá? Então a gente também tem exposição a esse mercado também, né,
elas normalmente são empresas que elas estão em crescimento, então elas têm uma tendência de crescer bastante, mas também tem um pouco, né, um risco um pouco maior. E vamos lá, para finalizar essa questão dos benefícios, tá? Transparência e previsibilidade. Com ETFs você sabe exatamente em quais ativos você está exposto e você sabe que a regra do jogo não vai mudar. Um dos grandes segredos, né, vamos dizer, é que é justamente essa transparência. O mercado financeiro como um todo está em busca de cada vez mais transparência, tá? Então, você sabe hoje, investindo no índice S&P 500, por exemplo, é público que, vamos voltar aqui um pouquinho, que 4,29% do índice IVV, é um exemplo aqui em cima, ele vai estar em Microsoft, tá? 3,95% em Apple, 2,95% em Amazon, você sabe exatamente isso. Com relação ao futuro, você sabe exatamente as porcentagens? Não, porém, você sabe que daqui a um ano esse ETF também vai estar exposto às 500, aproximadamente 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então você sabe que a regra é aquela, tá? A regra é clara, ela não vai mudar. E outro aspecto muito, muito, muito importante, tá? Deixa eu ver se eu já passei tudo aqui, ó. Índices são baseados em regras pré-determinadas, tá? E olha só, dois pontos aqui bem importantes, tá? Disciplina. Por quê? Porque o ETF evita comportamentos indesejáveis e decisões emocionais. Não só nós, como pessoa física, a gente acaba cometendo muitas decisões emocionais na hora de comprar e vender ações, muita notícia, muito ruído, né? A gente escuta muita opinião e acaba tomando decisões que às vezes não são as melhores. Mas não só a gente, os grandes, os grandes gestores também têm esse risco, porque ninguém até o gestor mais experiente, ele também vai cometer erros, tá? Ele também pode tomar decisões emocionais. Então, quando você faz uma gestão baseada em asset allocation, né, em alocação de ativos, você sabe exatamente os percentuais que você está querendo ter e você usa os ETFs para se expor à renda variável, você elimina esse tipo de decisão emocional, esse tipo de comportamento, tá? Então você vai ter a disciplina de seguir a tua estratégia de uma forma muito mais sólida, tá? E com isso vai aumentar a tranquilidade para o investidor e para a gestão também, tá? Para passar bem rapidinho aqui, ó, só para ter uma noção do potencial, tá, dos ETFs. O ETF não é só BOVA11, não é só índice dos Estados Unidos, tá? Aqui a gente vai entrar um pouco mais em detalhe, mas eu não quero que confunda nada, mas é só para você ver o potencial que os ETFs têm, tá? Então, estratégias, você pode escolher, por exemplo, esse primeiro aqui, o VTV, ele é focado em value investing, tá? Então, quem gosta, né, dessa estratégia consegue encontrar ETFs com essa que segue essa estratégia, ou então a estratégia de dividendos, tá? Para quem quer se expor em algum setor específico, a gente tem também esse exemplo aqui dos financials, tá? Vanguard Financials, então ele vai seguir apenas o setor financeiro dos Estados Unidos. O MCHI, ele vai seguir o mercado da China, por exemplo, tá? Outras classes de ativo, no caso renda fixa, você consegue se expor a títulos do Tesouro Americano, títulos do Tesouro do Brasil e muito mais também, tá? Aqui são só alguns exemplos. Commodities, você também consegue usar ETFs para se expor a commodities, né? Se expor a ouro, se expor a milho, soja, petróleo, gás, metais, tá? Então também o ETF é uma forma muito simples de você se expor a isso. E até ETFs de temas ou nichos muito específicos de sustentabilidade, de energias renováveis, das novas tecnologias na indústria, robótica, segurança cibernética, tá? Até de veículos autônomos, compartilhamento de veículos e até mercado da cannabis, que no Canadá e partes dos Estados Unidos também está crescendo muito. Ou seja, você consegue se expor realmente a quase qualquer
mercado hoje através dos ETFs, tá? Por quê? Porque ele vai simplesmente seguir um índice. E aquele índice, ele tem uma estratégia ou ele tem ou ele vai seguir um mercado, uma região, um setor, tá? E aqui, ó, tem inúmeros artigos, publicações científicas mostrando, né, dos benefícios de você investir nos índices, das limitações da gestão ativa que ninguém quer dar braço a torcer, mas que, inclusive no Brasil aqui, ó, e olha só isso daqui, ó, esse aqui embaixo, ó, é da Infomoney em 2004. Eu fiz questão de colocar isso aqui porque isso mostra que isso não é nenhuma discussão de agora. Isso daqui faz 15 anos que saiu essa notícia, então é constante, tá? É constante que fundos, em muitos casos, eles não superam o índice. E mesmo quando supera, as taxas são muito altas, então por isso que no mundo inteiro hoje se fala em investir em fundos de índice, tá? Tem estudos científicos aqui que falam até a questão da sorte, tá? Então, um gestor que teve um resultado muito bom, às vezes a gente não percebe ali o fator sorte que também ele teve, tá? Então tem muita pesquisa científica também por trás, muita prática também já de décadas aqui no exterior, tá? Então a gente vai, quem quiser depois a gente pode disponibilizar alguns desses artigos também, tá? Mas a gente quis passar um pouco mais desse conceito aqui para vocês, tá? Né? Eu já falei do viés do país de origem então eu quero fazer agora um convite final, tá? Na próxima aula, agora, né, hoje foi para mostrar justamente essa oportunidade, grande oportunidade da gente realmente sair dos tentáculos aí do mercado financeiro atual, tá? Conseguir fazer o nosso investimento de uma forma mais simples e mais eficiente, tá? Sem precisar comprometer muito tempo, para a gente se dedicar para o que realmente importa, tá? Então, na próxima aula, a gente vai entrar mais na prática, tá? Como é fácil investir, como é fácil ter essa alocação eficaz e que você também é capaz, tá? Então, a gente vai falar mais sobre alocação, como comprar os ETFs e alguns exemplos de ETFs que podem compor a sua carteira, tá? Então, não perca a aula número 2, tá? Marca aí na agenda, veja se o teu e-mail não está indo para a caixa de spam, para algum lixo eletrônico, tá? A gente vai mandar o link nesse e-mail que está cadastrado aí com você. Não perca, porque a gente vai entrar na parte prática, tá? Mais prática de como aplicar tudo isso que eu falei hoje, beleza? E a gente se vê então na aula 2. Não percam, tá? Um abração a todos.